Fala pessoal, beleza? Vamos aí para mais um episódio do Você Mais Rico, o nosso resumo semanal de economia, investimentos e finanças para você ficar mais bem informado com mais informações relevantes para sua vida. Tudo bem, Ellen? Boa tarde, tudo bem? Tranquilo? Paulinho já vai entrar aqui na nossa live e vamos aqui conversar um pouquinho sobre o que aconteceu essa semana, né? Paulo Baltazar também. Tá mudo? Opa. Fala aí, Paulinho, tá ouvindo? Uou, até demais. Deixa eu ajustar o som aqui. Eu saí de mudo para um extremo aqui super Tá, alto. beleza. Pronto, agora sim. Boa tarde, senhor Paulo. Muito boa tarde, Como Eriquinho. vai Como você você? está? Tudo bem? Tranquilo? Melhor impossível. Como você está? Você está muito bonito hoje. O que aconteceu? Está Ah, muito feliz obrigado. também? São seus olhos. Esse corte de cabelo aí, um corte novo aí que você fez aí. Então, na verdade, eu acho que é a falta de corte, né? Falta É de justamente corte. por isso que ele tá gigante, já tá na hora, né? Só que a gente sempre aguarda, Eriquinho, é um momento bem importante, né? A virada do mês, que é quando a gente recebe, aí sim a gente começa a gastar. Não, mas já tá na hora mesmo, é Do verdade. grego, estratégia. Do alemão, Estratégia. strategie. Não, faz parte, né? Exato. Todo mundo a gente, né? Paulinho pega todo o dinheirinho dele e vai investindo, investindo, aí fala que está sem dinheiro no final do mês. Mas na verdade, tudo isso Exato. é dividendo, né? De transmissão de energia, sei lá o quê, Paraná. Brincadeira. Mas não conta para ninguém, exatamente. Dinheiro não fica parado. Para mim, não existe a função débito, é só crédito direto. Ou tá com a minha senhora, que eu já redireciono lá para ela, É. ou eu já invisto direto. Então, não tem jeito. Aí é Ale- por isso que eu também não gosto de ficar fazendo esses resgates ali no meio também, tem o IOF e tudo mais, né? Não é tão estratégico. Eu espero sempre É verdade, ali na virada é de mês, verdade. que eu faço tudo de uma vez. Tem até uma música maneira do pessoal aí que não conhece, é o saudosista, o Raul Seixas, tem que ele cantava é fim de mês, é fim de mês, é fim de mês, é fim de mês, exatamente para contando que as pessoas o dinheiro que elas não têm no final do mês, tal, que elas têm que se virar, tal. É Então é tipo um isso. para quem, isso aqui também é cultura, né, Paulinho? Nosso bate-papo aqui tem cultura para as pessoas, entende? A gente está falando só sobre dinheiro e investimento. A gente está enriquecendo a vida das pessoas, entende? Exatamente. E a mente também, né? Realmente Toda é. uma questão de aprendizado. Então, você pode ver até no próprio cinema, né? Um movimento ali no início e no final do mês é diferente, justamente por isso que você acabou de falar. Então, tem tudo a ver. Pensei aqui que você ia elogiar minha camisa social, nem percebeu nada, não falou nada. Pô, tô aqui, tô triste agora. Ah, eu queria ver, eu sabia que você ia puxar isso, eu só tava esperando. Eu vi que quando você falou de mim, eu pensei assim, cara, o Eric tá querendo ali um elogio também, eu vou ficar quieto que eu quero ver a reação dele. Mas, Não falando tá querendo sério, elogio, gostei não. do. Eu tava só querendo, né, realçar esse fato, entendeu? Uma curiosidade. Não, tô brincando. Gostei do cabelinho. Você tá Tá. muito bem vestido, Isso entendeu? aqui Acho que esse é, que é o isso padrão aqui aí é que vestido by Tatiana Weiss, entendeu? A roupa toda e tal. boa produção de Tati, então. Produção. Produção de Tati. Isso Aqui tem umas. daqui também é produção de Dona Ellen, então estamos Mas bem dá pra ver produzidos sua pelas nossas cabeça aí, senhoras. tá na sua cabeça aí. Só tá dando pra ver o que Afasta um no pouquinho pra gente enquadramento? ver aí, afasta um pouquinho. Assim? É Só porque o não, meu enquadramento é diferente. só não levanta, porque senão vai ver que você tá só de cueca, entendeu? Não pode Ah, ficar até a cabeça. hoje não, porque hoje eu estou na agência, tá? Hoje não. Bermuda, né? Igual aquele do Mas, Jornal é, Nacional, Jornal Nacional que fica só com a bermuda. exato. Mas é Paulinho, isso, Eriquinho. É um bom preâmbulo. queria saber aqui o nosso icebreaker aqui, né, diário. Queria saber de você, Paulinho, o que aconteceu essa semana aí no mundo da economia, aí no Brasil, né? O que você viu que seja interessante relatar, aí a gente pode conversar. E eu falo aqui um pouco aqui da Europa, o que aconteceu na Áustria também, principalmente. Tivemos mudanças aí, taxa de juros aqui na União Europeia. E será que isso tem impacto para o brasileiro? Então, eu queria que a gente pudesse trocar essa ideia inicial e lembrando nossos convidados, nossos ouvintes aí, fiquem sempre à vontade para perguntar o que vocês quiserem.
Paulinho e eu não sabemos tudo, mas sabemos bastante coisa e podemos ajudá-lo aí. E a dúvida do amiguinho pode ser a sua dúvida também. Então, fique à vontade sem perguntar. E não tem pergunta idiota. Exato. Só me Qualquer dúvida pergunta duas vale. vezes a mesma coisa, só isso. É. Vai lá, Paulinho. Estilo escola, Estilo né? Só escola. não pode É perguntar duas vezes a clássico, né? mesma coisa. Sempre ouvi essa. Não, É. que pergunta idiota, meu filho. O cara pergunta, pô, acabei de responder isso, pô, vai perguntar É, de novo. exato. Isso é um clássico. Não, mas vamos lá. Gostei de todos os disclaimers, tá bem profissional, a vestimenta e os disclaimers agora também. Então, todo mundo fica à vontade de falar e querer interagir. Né? Aqui a prioridade é sempre de quem está nos ouvindo. Mas vamos lá, Eriquinho. Tem algumas coisas bem bacanas aqui que já atualizaram desde as últimas 2 semanas que a gente se encontrou. Uma delas, que vem animando muito ali os investidores. Lembrando também, tá, aproveitando nesse momento disclaimer aqui, nada é uma recomendação de compra ou de venda expressa. Consulte o seu assessor de investimento, seu educador ou seu consultor para mais informações, se aquilo realmente cabe na sua carteira. Tá? Então, toda a nossa conversa aqui é meramente uma questão de apontar os fatos e levantar essas informações para a gente trazer uma discussão de qualidade. Bom, vamos lá. A gente teve a Vale subindo nos últimos 5 dias ali 4,7%, então deu uma puxada bacana ali no índice Ibovespa, que já há um bom tempo, né, Eriquinha? A gente sempre vem falando isso ao longo de sucessivas semanas, que ele estava bem ali no 0 a 0, ele estava numa ligeira queda, que sempre tinha alguma expectativa ali de subida, mas nada tão concreto com uma tendência bacana, tá? E agora sim, o Ibovespa chega a bater 120 mil pontos de forma mais bem sustentada e existe sim uma expectativa mais clara agora de subida até o final do ano. Existem analistas também, né, para quem está nos ouvindo, Eric, que apontam até um cenário mais otimista, que ele ainda tem espaço para subir, quem sabe, até 20% ali nos próximos 2 anos. Tá? Então, existe algumas leituras ali que são muito mais favoráveis em relação ao novo ciclo que a gente encontra nesse momento finalmente pós-pandêmico em relação à economia. Tá? Lembrando aqui que o Brasil ele sempre atuou com bastante lag, né? Com bastante atraso em relação às outras economias mais bem desenvolvidas, tá? Não só na Europa, como também nos Estados Unidos. Então, aparentemente, o Brasil volta a ser a bola da vez. Não à toa, né, a gente tem atraído uma boa parte ali de capital estrangeiro, né? Lembrando ali que pelo menos de 15% a 25% do que move a Bolsa é o capital estrangeiro. Então, para você que é pessoa física e aplica diretamente em renda variável, via seu home broker, via mesa de operações, você tem uma influência muito grande ali do cenário internacional. Então, o que o gringo pensa da gente, basicamente pode dar um viés de tendência de alta ou de baixa de acordo com o apetite deles ao risco, tá? Então, volto a dizer, a gente está num cenário aqui de inflação baixa, então nenhuma novidade em relação ao nosso último encontro. A gente está com um ganho real quando a gente compara ali a Selic, né, a 13,75%, em relação ao IPCA, que está em 3,16% de acordo com o último acumulado, já com o fechamento de junho, de acordo com o IBGE. A gente tem um ganho real ali de 10,59%. Tá? Então, a gente sempre fica ali no topo do ranking, também não é nenhuma novidade em relação ao ano passado. O ano passado a gente chegou a ocupar ali o primeiro ranking de país com o maior juro real do mundo. Tá? Então, Eric, se você puder validar isso depois também, comparar com o cenário atual, porque já deu uma chacoalhada no tabuleiro. A gente tem boas oportunidades e também rola um otimismo muito bacana por parte dos empreendedores que eleva ali o índice de confiança do consumidor. Tá? Não só na parte de indústria, como também na parte de consumo, o próprio consumidor já fica mais encorajado, né, com esse incremento novo na renda que ele tem, de aumentar o consumo das famílias, tá? Que é isso que basicamente move o Brasil. A gente tem ali também essa cesta de produção que se refere à área de serviços, né, que cá estamos, Eriquinho, eu e você somos prestadores de serviços. Então, aqui no Brasil, a gente tem 4/5 do PIB, né, que se referem diretamente a esse setor, que é o setor mais relevante. Muitas pessoas falam do agro, de fato o agro é extremamente relevante para o Brasil, ele que é o celeiro do mundo em relação à exportação de commodities e tudo mais, mas o que realmente produz em termos financeiros
está intimamente ligado ali ao nível de serviços, tá? De prestadores de serviços, sejam eles de qualquer área. Então, a gente está num ciclo relativamente bacana, Eriquinho, inclusive ali com essa parte de renda variável, né? Finalmente, o Banco Central sinaliza e deixa isso de maneira bem clara e o mercado já começa a precificar. E a gente vê o reflexo disso, principalmente no preço unitário das NTN-Bs, tá? Elas já começam com aquele fechamento de curva, o que realmente aponta para uma queda na Selic nas próximas reuniões do Copom, tá? Então, não à toa, esse otimismo ali por parte dos empreendedores, ele realmente se firma, e isso é um reflexo direto na Bolsa, né? Que a Bolsa nada mais é do que aquela, né, se fosse personificar aqui o Ibov, seria uma ponta bem sensível da percepção das pessoas em relação à economia. Então, se o Ibov subiu, é um bom indicativo para todo mundo, tá? Então, basicamente é isso, Eriquinho. A gente tem aqui na parte também de política algumas coisas que estão em discussão em relação à reforma tributária, tá? Houve uma discussão no Senado no ano passado de que essa reforma ela simplificaria a vida do empresário no final das contas, porque a gente está num país onde é bastante conturbado, existem várias linhas ali contábeis, né? Às vezes você tem numa empresa uma série de contadores só para lidar com a parte tributária, então qualquer tipo de simplificação nesse sentido seria muito bem-vindo, tá? Porém, existe uma outra discussão ali que gera um trade-off talvez não tão favorável, que isso supostamente seria uma forma ali do governo ainda aumentar a arrecadação, tá? Então, por um lado, viria a simplificação tributária e, por outro lado, viria um aumento dos impostos, de uma maneira ali indireta, tá? Então, existe essa especulação do mercado ali em relação a esse otimismo, que vem com um certo pezinho no freio, tá? Principalmente por conta do cenário interno. Então, basicamente é isso, Eriquinho. Acho que essas foram as principais mudanças aqui, atualizações que a gente teve desde o nosso último encontro. Vou aproveitar, Paulinho, a sua deixa. Obrigado pela contribuição. A sua deixa, eu vou seguir um pouco, né, dessa questão que você abordou bem legal, que é da Bolsa, né? A Bolsa, as pessoas elas mistificam muito, né, a Bolsa, né? Pensa que que é objeto, bolsa feminina, uma bolsa masculina, uma bolsa. O que é bolsa, né? Na verdade, e assim, engraçado que quando a gente fala, às vezes, muito, né, sobre isso, parece que às vezes é trivial para as pessoas da bolsa, né? E, na verdade, se a gente pensar, né, que se a gente talvez tirar o termo bolsa, né, e falar as empresas brasileiras, né, que têm capital aberto, ou seja, que estão cotadas, né, que você pode comprar e vender, você pode ser sócio delas, que elas estão valorizando em tese, né? E uma coisa que é interessante, né, que a gente fala muito sobre, Paulinho e eu já pegamos aqui, entrevistamos pessoas de day trade, operações, né, opções com day trade e outros tipos de pessoas, né, tipo, falando sobre tipos de investimento. A gente acho que cobriu basicamente todos os tipos de investimento aqui, assim, salvo engano, talvez alguma parte específica, talvez, né, sei lá, opção binária, bom, de coisa. Mas eu acho que a gente, em tese, cobriu bastante coisa, né? E eu acho que existe um entendimento geral que às vezes fica um pouco fora, né, fora de moda, um fora de moda bem na moda, né? Que é justamente você investir no longo prazo, né? Você investir pensando no horizonte de tempo maior. É você comprar boas empresas, por exemplo, né, que tem que tem bons resultados financeiros. Você ser sócio, imagina só, pessoal, você pode ser sócio de boas empresas, ser sócio de uma empresa que está crescendo, de um Google da vida, de uma Tesla. Se você, no Brasil não tem Tesla, mas você pode ser sócio da Tesla, por exemplo, né, do louco lá do Elon Musk. Você pode ser sócio da Apple, né? Você gosta da Apple, dos produtos, você pode ser sócio dela. Então, eu acho que é isso que, quando a gente fala sobre empresas, é falar um pouco sobre isso, né? E o Brasil, né, um dos termômetros, né, dessa questão, quando as empresas vão muito bem, né, quando o Paulinho mesmo falou, né, Ibovespa, né, nosso índice tá indo melhor, que são essas empresas cotadas, né, na nossa Bolsa Brasileira, quando elas estão indo muito bem, naturalmente, é porque as pessoas meio que estão demandando elas. Mas a questão, o ponto agora as pessoas estão falando muito sobre isso, né? E é normal, né? Nós, né, o ser humano,
a gente gosta de aproveitar as coisas quando estão muito boas, né? A gente tem uma certa um gatilho mental que a gente acredita que algo que está indo muito bem vai continuar indo muito bem, né? E você acaba indo na onda, né, das pessoas, né? Tipo, eu não quero ficar de fora da boa. E o Paulinho e eu, bom, não fala 6 meses, né? Que vai parecer que a gente é velho, né, Paulinho? Mas, tipo, um tempo atrás, ó, março, estamos falando de março aqui, tá, pessoal? Março, 23 de março, um pouco antes do meu aniversário aqui, ó, a Bolsa Brasileira, que o Paulinho falou que está 122 mil pontos, e depois eu vou explicar melhor para vocês o que significa isso, estava, né, 90 e no dia 23 de março, 97 mil. Então subiu, né, mais de 25 mil pontos, ou seja, as ações, né, brasileiras valorizaram. E grande parte, né, dessas empresas, né, Paulinho, que a gente fala, elas são as mesmas. Elas talvez tenham um resultado melhor, outro pior, mas basicamente os gringos colocaram, né, o dinheiro para comprar essas empresas, né, para meio que especular normalmente, né, para comprar num determinado período de tempo, porque estava muito barato em tese. Naturalmente, quando entra muito dinheiro no Brasil, né, o nosso real se valoriza, né, e o dólar se desvaloriza. Então é o que a gente está vendo que está acontecendo. As pessoas estão procurando muito, porque elas precisam, né, da nossa moeda, então elas demandam muito delas e naturalmente a moeda fica mais valorizada, a nossa moeda. E é como se fizesse uma enxurrada, né, de um dinheiro dentro, né, do Brasil, o dinheiro de fora, ou seja, o dinheiro de fora, se tem muito mais dinheiro entrando, o dinheiro dele ele vai desvalorizando. E a nossa moeda vai valorizando relativamente àquela moeda, né? Que no caso é o dólar. Então, naquele momento que a gente estava falando, né, Paulinho, ninguém falava da Bolsa, falava da renda fixa, tudo mais, né, que não tem problema algum a gente falar sobre isso. No Brasil, tem um menu para todos os gostos e todas as vontades, todas as fomes, né, que você tiver. E para querer aquilo. E o que acontece é que a gente percebe justamente isso, né? Que agora está indo muito bem e a tendência é que vai continuar crescendo, né? É a boa. E o problema que eu vejo é que muitas pessoas querem entrar nesse momento, né? Nessa situação, né? Pensando que agora, né? Vou pegar todo o meu dinheiro, vou comprar, né? Vou entrar nesse jogo, né? Nesse jogo do azar que é a bolsa, vou comprar tudo porque vai aumentar. E essa pessoa normalmente ela entra agora, bota muito dinheiro ou bota um dinheiro específico pensando em especular, não pensando em investir, vai perder esse dinheiro, normalmente, pode ser, e a tendência, não estou falando que eu quero que caia, mas a tendência normalmente chegou numa máxima, tem umas correções que a gente fala no mercado, né, que vai descendo um pouquinho tal, porque o mercado, as coisas não vão crescendo assim, crescem para sempre. Elas crescem um pouco, aí desce, aí sobe. Por isso que é importante você sempre fazer aquela coisa de você todo mês comprar um pouquinho, né? Que aqui a gente fala de seria o cost average price, né? Que você comprar aquilo na média, sempre comprando, fazendo uma cesta do que você esperar comprar a hora simples certinha. Não tem ninguém que vai falar para você qual a hora certinha de comprar nada. Por isso que é importante comprar sempre bastante, comprar a longo prazo, entender as boas empresas. Então, o que o Paulinho estava falando é basicamente isso. Dessa ideia de você comprar e estar sempre ali fazendo uma cesta. E hoje em dia, eu até falo, Paulinho, se a pessoa não quer comprar uma empresa específica, uma empresa A, empresa B, porque às vezes é muito tempo, né, de você seguir, de você entender o que está acontecendo, vai através de um fundo de investimento, né, um fundo mais geral, um bom fundo, que já tem um histórico aí de mais de 5 anos, que tem, né, que apresenta uma rentabilidade boa, que tem um bom gestor, atrás desse fundo de investimento para você proteger o seu capital, proteger o seu dinheiro e não permitir que o seu dinheiro se desvalorize ao longo do tempo, né? Porque tem quando eu vou apresentar para os clientes, Paulinho, tem umas técnicas aqui na Áustria que tem muitas pessoas que são visuais, né? E quando a gente vai apresentar, por exemplo, alguns produtos e explicar algumas coisas para as pessoas, a gente tenta explicar através de gráfico, nem gráfico, mas através de pequenas figuras, o que significa cada coisa. Então, tem uma das figuras que a gente chama, que é o caminho do dinheiro. E a gente fala assim, faz uma brincadeira assim, pega uma pessoa que tem, sei lá, 1 euro, né, em 1950, lembrando que não tinha o euro em 1950, só para um pequeno disclaimer aqui, mas bom, para esse contexto. E a hipótese, por exemplo, essa pessoa que ela em 1950 tinha 1 euro na conta dela, se ela pega aquele dinheiro, por exemplo, e tem dois caminhos, né? Esse caminho de cima, que é o caminho que ela compra, por exemplo, um pouco de ouro
ou ela comprou uma ação de alguma coisa específica, né? Ou um fundo de investimento, e o dinheiro dela multiplicou. E aí, do outro lado, essa pessoa manteve, ou ela manteve esse dinheiro parado na conta dela. E aí, com a inflação, aquele 1 euro virou 9 centavos, porque o dinheiro vai perdendo valor ao longo do tempo, né? Isso é uma coisa que não tem como fugir desse princípio. Enquanto o governo estiver emitindo moeda, estiver imprimindo muita moeda, para que seja qual for o motivo, vai estar sempre desvalorizando, né? O dinheiro vai valorizar. Por isso que é importante você pegar o seu dinheiro e investir em coisas de ativos reais. Ativos, né, que são como o ouro, por exemplo, ou em ações, ou as pessoas compram imóveis, né, que são reajustados em relação à inflação e tudo mais. Por isso que é importante, e também você diversificar, para você justamente ter uma possibilidade maior de ganho no longo prazo. Então, às vezes as pessoas têm aquele, não, é muito arriscado, entende? É muito arriscado. Mas o mais arriscado é você não fazer nada, porque você não fazer nada, você vai acabar, o dinheiro algo que você vai acumulando, aquela quantidade de dinheiro, só que aquilo vai cada vez comprando menos, né? E eu acho que as pessoas sentem muito isso, né? Que é aquele R$ 50 que vai no mercado, cada vez mais coloca menos produtos no carrinho, né? E isso é o maior perigo, porque a pessoa vai empobrecendo sem ela perceber, né? Por isso que é tão importante a pessoa investir o dinheiro dela em coisas que, pelo menos, se ela não entender, procurar uma pessoa para ajudar ela para explicar, o assessor de investimento, um educador financeiro, um consultor, né, de investimento, justamente para ajudar ela a achar esse melhor caminho que tem a ver com ela, com os objetivos dela, né, com os planos dela, com os planos dela, bom, né, com os planos dela para justamente ela conseguir atingir aquilo. E só vou parar aqui a minha fala aqui, só comprar uma historinha rápida, que às vezes a gente fala muito, a gente no Brasil, a gente se desvaloriza muito às vezes, né? E é uma história interessante. Aqui na Áustria tem também uma bolsa, aqui em Viena. E o índice daqui chama ATX, ATX em alemão. Eles chamam de ATX, que é o índice daqui. E aí, se a gente vê historicamente, né, existiam essas agências de rating, e eu acho que é bom interessante entrar nesse assunto para a gente falar sobre essa agência, o que é uma agência de rating, e historicamente aconteceu com o Brasil, que teve um cara que trabalhava numa agência de rating muito famosa. Não vou falar o nome da agência aqui. E aí ele chegou e ele normalmente fazia uma viagem, né, pela Europa, e ele passou aqui em Viena. Essa história é real. Ele passou aqui em Viena e descobriu que tinha uma bolsa aqui em Viena. E descobriu que tinha boas empresas em Viena. E aí que ele fez esse fundo de investimento, né, que fazia parte que essa agência de investimento de classificação de risco também tinha um fundo de investimento, e percebeu que tinham excelentes empresas. E que nos Estados Unidos seria interessante, né, investir nessas empresas aqui, né? E nos 2 anos que essa empresa investiu aqui na Áustria, a Bolsa Austríaca teve os maiores ganhos na história. E as empresas eram as mesmas empresas de antes, que não tinham os maiores ganhos históricos. Maior procura histórica, a maior cotação de preço dessas empresas. E aí, historicamente, depois essa empresa saiu daqui, parou de investir em tese e comprar esses ativos, e caiu novamente o preço dos ativos da Áustria. E as empresas estavam até melhores do que no momento específico em que essa grande empresa comprou vários ativos aqui. Então, a história que eu quero contar era para relacionar um pouco do que justamente aconteceu com o Brasil há poucos meses atrás. Paulinho e eu falamos aqui de boas empresas, bons investimentos, mas naquele momento ninguém queria falar sobre isso, porque ninguém falava aquilo, das empresas X e Y. E agora as pessoas vão falar sobre elas. Então, pessoal, tomem cuidado, né, no sentido de, obviamente é legal a gente comprar, a gente, né, aproveitar oportunidades legais no mercado, mas tomem cuidado porque esse é o momento em que você pode se queimar, no sentido de que, se está todo mundo falando sobre aquilo, deve ter um motivo para todo mundo falar sobre aquilo. E, além disso, se está todo mundo falando, percebe só se aquilo faz sentido com uma estratégia sua, se você tem um dinheiro para isso, porque o jogo das ações é um jogo de longo prazo, não um jogo de 1 semana, 2 semanas. Você pode ganhar dinheiro? Pode, mas é sorte. Você vai ganhar dinheiro de verdade no mercado de ações, no mercado de renda variável, no longo prazo, comprando mensalmente um pouquinho, outro mês mais um pouquinho, tendo disciplina, e aí você vai ganhar. E não no curto prazo. Isso eu tenho certeza. E por que o Eric tem certeza, né, Paulinho? Dos maiores investidores da história.
Eles fazem justamente isso, eles compram as melhores empresas, empresas que ele entende, empresas que estão no dia a dia das pessoas e fazem estratégias. Né? Então, é isso que eu queria falar, dar essa dica para as pessoas, né? E que a boa empresa sempre está meio na sua frente, só que é igual aquela história assim, aquela menina assim, às vezes, que as pessoas não olham, e aí vem o primeiro cara que chega perto dela, aí todo mundo começa a ficar de olho, não, né? Realmente ela era bonita, ou contrário, o menino, né? Tava ali e tal, aí ninguém queria ele, aí uma menina chegou perto, e todas as meninas queriam agora aquele garoto. É um pouco isso também, porque em relação ao comportamento, essa bolsa, né, Paulo, que a gente falou anteriormente, tem muito a ver com comportamento humano, tem a ver com atitudes do ser humano, né? E isso é muito muito interessante. Nem sempre a gente é tão racional como a gente imagina. Então, essa que era o meu rap aí que eu falei, mas demorou um pouquinho de tempo aí, mas foi um apanhado geral aí para aproveitar um pouco, né, desse ciclo que a gente está Não, vivendo. mas, claro, super valioso, tá? E, inclusive, está totalmente dentro das circunstâncias que eu passo aqui também na assessoria. O que acontece? Já conversei com um cliente no passado, não posso revelar o nome do cliente, evidentemente. Ele estava muito satisfeito com o crescimento nominal da carteira dele, né? Então, eu vi que chegou no final do ano, ele era de um perfil conservador, ele tinha ganhado algo em torno de 8%. Lembrando que, num contexto diferente, né, do ano passado, a Selic ainda estava em crescimento. Ela não está num patamar tão elevado de forma constante como a gente está, de acordo com os últimos encontros do Copom. Então, só que uma coisa que ele não tinha observado é que o IPCA ele tinha avançado 12% na mesma janela de observação. Né? Então, falando com esse cliente, eu falei, olha, você está tendo, na verdade, um ganho real negativo, porque o IPCA ele superou a sua aplicação, que você está 100% em CDI. Né? Então, por um lado, contabilmente ele está positivo, de um determinado patrimônio, vamos supor que ele tenha 100 mil reais, ele tinha virado 108 mil, porém, é isso que o Eriquinho falou, o poder de compra dele estava corroído, né? Então, dos preços de 100 reais, por exemplo, da cesta de consumo dele, passou a ser algo em torno de 112, tá? Então, como assessor, você tem que ser proativo em acompanhar esse tipo de situação, porque, né, como o próprio Eriquinho falou, às vezes você está numa situação onde não fica muito claro para o leigo, né, que fica sendo uma coisa mais invisível, né? Se você não tem um especialista ali perto monitorando isso, às vezes é até difícil de observar. Então, Eriquinho, deixa eu passar mais algumas informações aqui também, tá, de notícias relevantes que a gente tem, que ficaram faltando aqui. Que eu cheguei a falar do índice, mas eu não falei do próprio PIB, né? Eu falei da percepção do consumidor e tudo mais. A gente tem aqui no primeiro trimestre, o PIB cresce 1,9%, tá? É um crescimento ali bem acelerado em relação à série histórica brasileira, o que acaba corroborando, né, com todo esse otimismo que a gente vê no mercado. Tá? E num cenário de inflação baixo, a gente acaba tendo duas vezes essa tendência bastante positiva. Tá? Então, só complementando ao nosso início da live aqui. Também tem uma outra questão, Eric, de uma notícia aqui, um breaking news. Posso passar um breaking news claro, aqui? Claro. Tava só esperando a vinheta, né? Existe uma discussão, tá? Isso aqui ainda está sendo tramitado, né? A gente sabe que no Brasil acaba levando, né, mais tempo, né, do que, enfim, outros países também. E acaba, às vezes, tendo também uma repercussão muito grande e boa parte daquilo, às vezes, nem é executado. Mas existe aqui uma tendência ao atual governo querer taxar o JCP. Tá? Lembrando aqui para os nossos ouvintes, o JCP, que é o Juros sobre o Capital Próprio, tecnicamente ele já é taxado na fonte, tá? Só que para a pessoa física que aplica principalmente em ações, ela já sabe que o dividendo ele é isento de tributação para quando você tem uma parcela ali das ações daquela empresa na sua carteira. Então você, pessoa física, recebe aquele dividendo isento de imposto de renda. No caso do JCP, você também tem a sensação de que você já tem a isenção, só que na verdade ele fica retido numa linha contábil anterior na própria empresa. Tá? Então, ele acaba dando uma rentabilidade até bruta um pouco maior do que o dividendo, historicamente, e ele chega ali aparentemente isento para a pessoa final, tá? Para a pessoa física ou investidor final. Então, existe essa discussão
de começar a taxar. Tá? Então, por uma questão de isonomia, né, em relação ao resto do mundo, que é como a gente sempre tem que comparar as economias fortes, né, as economias de classe média e mais desenvolvidas, porque eu acredito que é ali que está a evolução, né, ali é que você vai convergindo para um cenário mais favorável para todo mundo. Os outros países, né, Eric pode até falar mais sobre o país onde ele mora, já existe uma taxação sobre diversos tipos de investimentos, que aqui no Brasil ainda é bastante prematuro. Né? A gente tem a própria questão do fundo imobiliário, né, que tem os dividendos isentos para a pessoa física no imposto de renda, e no resto do mundo não é mais uma realidade. Né? Já tem uma tributação específica para aquilo. A gente também tem aqui, por exemplo, os dividendos, né, quando o cliente ele começa a aplicar internacionalmente, ele até estranha, que ele fala, mas eu tenho que recolher tributos, né, aqui no dividendo brasileiro é gratuito. Pois é, quando você aplica uma BDR, por exemplo, você recebe dividendos dessa empresa que é gringa, por exemplo, norte-americana, você vai ter que pagar o carnê-leão, né, com alíquota progressiva de pessoa física, né, começando de 0 até 27,5%, de acordo com o montante devido ali. Tá? Então, existem várias diferenças ali em termos de regras, né, no mercado que acabam causando essa confusão, principalmente para a pessoa que está começando a investir agora. Tá? Então, só queria dar essa notícia daqui, Eric. E também queria lançar um desafio que eu não combinei com você. Tá? Eu pensei em te avisar, só que eu acho que nesse improviso é mais divertido. Né? Vamos lá, Eric, você falou dessa questão da proteção da inflação. Tá? Então, desde que eu saí da antiga instituição, que eu não posso falar o nome, quem quiser me procure lá no LinkedIn, eu vou falar o nome, eu já estou aqui no Santander. Eu comecei a comparar os produtos das casas. Né? E existem muitas semelhanças, porque hoje a gente está num momento onde, basicamente, todas as instituições financeiras distribuem cada vez mais o mesmo produto. É mais mesmo uma diferenciação em termos de assessoria que você tem ali, né, do cliente em relação ao profissional que te atende. Tá? Mas existe uma diferença, Eric, principalmente na parte da tesouraria, na hora de você montar produtos que são estruturados. E esse nome talvez soe familiar para você, o COI. Né? O que acontece? A gente tem dois COIs aqui que eu queria muito ouvir o seu ponto de vista em relação a eles. Tá? Seja positivo ou negativo, quem sabe faz ao vivo, e eu vou te passar aqui as condições dele agora. Você falou sobre a gente proteger o cenário de inflação. Tá? Então, por exemplo, hoje aqui eu tenho um COI, tá? Que é o IPCA alta ilimitado, que das duas uma, ou ele vai dar um cenário de capital protegido, onde você recebe tudo aquilo que você aplicou, ou você vai receber 180% do IPCA acumulado no período, tá? Um período de quase 4 anos, na verdade, são 3,8 anos. Então, esse produto daqui, ele quase dobra a tua rentabilidade bruta em relação ao IPCA. O que você acha disso, Eriquinho? Ele entrega 180% do IPCA durante um período de quase 4 anos, 3,8 anos. Tá? E um outro aqui, enquanto você está pensando, que eu já vi que você está com o seu draft aí, com o seu rascunho, você já está fazendo suas anotações, também tem um outro aqui que é o dólar bidirecional. Se o dólar ficar no 0 a 0 nos próximos 2 anos, você vai levar o seu capital nominal protegido. Se ele subir, você leva 100% da alta. Se ele cair, você leva 100% da baixa. Gostaria de ouvir os seus comentários a respeito desses dois produtinhos estruturados. Só isso aqui do último que você falou do dólar. Ou você ganha se ele subir, e se ele descer, você fica no 0 a 0? Não, na verdade você ganha também. Uma estrutura bidirecional. Ou seja, você ganha 100% da alta ou 100% da baixa. Ou seja, quanto mais volátil for o dólar, melhor do ponto de vista de rentabilidade desse produto. Entendi. E é o PTAX que ele está... Isso, é o PTAX, exatamente isso. Ele vai comprar o PTAX de acordo com a data de fixing, né, quando você contratar o produto, e vai contar ali 2 anos, 720 dias. Isso, que daí você atinge, inclusive, a alíquota de imposto de renda menor. Tá. Vamos lá. Primeiro, uma coisa mais geral, né? Quando a gente fala mais de investimento, né, e no Brasil tem muito mais produto, na minha opinião, né, sobre
ativos, produtos para investir, renda variável, renda fixa, né? Aqui na Europa é um pouco mais em geral para o cliente, né? Tem clientes que a gente pode fazer o portfólio dele, né? Através de comprar ativos, tal, né? Que é o gerenciamento de carteira, né? Tem o gerenciamento de carteira e tem o aconselhamento de carteira, né? O que eu faço mais é o aconselhamento de carteira, né? Que você vê o que as pessoas têm, né? E aí você pode meio que partir, né, um pouco do perfil dela, dos objetivos dela, assim por diante. Bom, dito isso tudo, o que é importante entender é o que a pessoa tem de horizonte de tempo. O Paulinho, você mesmo falou, né? Num produto, a pessoa tem está preso aquele dinheiro por 3,8 anos. E o outro por 2 anos. Ou seja, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é: eu preciso desse dinheiro? Né? Para quando eu preciso desse dinheiro? Né? Porque se aquele dinheiro é um dinheiro muito importante na vida da pessoa, no sentido de que vai fazer falta no dia a dia dela, é melhor ela não entrar em nenhum dos produtos, não porque a rentabilidade não é boa, mas sim porque a pessoa tem que pensar no risco e no retorno dela. E naquele momento que o dinheiro dela fica engessado, né, por 2 ou 3 anos, ela tem que entender que ela não pode mexer naquele dinheiro. Talvez possa ter uma punição específica, né? E tem um mínimo, Paulinho, para entrar nos produtos? A princípio, não. Tá? A princípio, não. Se eu não me engano, a partir de 1K. Deixa eu só fazer uma consultoria aqui aos Tá. universitários ao vivo. Tá. Rose, você que é a minha ponta firme, que é especialista de produtos. Estou aqui participando de uma live aqui, então a gente vai fazer sempre ao vivo essas perguntas. O COI tem mínimo para aplicar? Não. Nenhum, Arequinhos. Sim. Então, a sugestão é que seja acima de 5 mil, tá? Mas não existe nenhum mínimo desse produto. Porque lógico que tudo vai depender, né, do tamanho da carteira do cliente e da conversa que você vai ter ali com o seu assessor no final. Sim. Assim, como você falou, né? Porque também não adianta muita pessoa botar R$100, R$50 num produto desse, não vai fazer diferença na vida dela, né? Então a ideia é que aquilo tem, em tese, número 1. Primeira, para os nossos ouvintes aí, primeiro ponto, diversificação. O produto que o Paulo falou, ele tem o nosso critério de diversificação, porque ele está usando tanto, vamos supor, um exemplo aqui prático, né? A pessoa tem R$10.000 sobrando. R$10.000 e mais uma aqui explicação anterior. São R$10.000 que não são, no momento, dos próximos 4 anos, relevantes no meu orçamento. Ou seja, esse dinheiro não vai me fazer falta nos meus pagamentos normais, né? Nos meus gastos. Esse é um dinheiro que eu posso ficar 4 anos sem tocar nele. Beleza? Não vou tocar nesse dinheiro. Beleza, já tenho já fiz o meu dever de casa. Segundo dever de casa, diversificação. O Paulinho mesmo falou, ele tem a questão da inflação, do IPCA, ou seja, que é um fator importante no Brasil, ainda mais que a gente sabe que historicamente o Brasil tem inflação alta, ou seja, é importante a gente pensar sobre isso, manter o poder de compra. E no outro caso do produto, como o Paulinho falou, tem em relação ao dólar, ou seja, que em tese tem um papel importante no sentido de que normalmente quando o dólar tá alto ou tá baixo, né, isso tem um reflexo direto no nosso câmbio, ou seja, no real também. Só que eu colocaria assim, Paulinho, assim, obviamente que a gente tem que olhar os produtos, né, com mais calma, beleza, mas eu acho que o critério de você colocar metade, né, talvez para a pessoa até se sentir mais à vontade com o produto, talvez seja um fator interessante. Então, assim, como eu falei, a pessoa não sabe muito bem, às vezes, né, o que ela fazer. E é um produto, né, que tem, obviamente, né, a gente tem que ver com calma os detalhes e tal, mas é um produto que tem um critério, vamos supor assim, de segurança, que é muito importante. O COI, em tese, está dentro da renda fixa, mas é uma longa história. Mas, bom, se a pessoa vai colocar o dinheiro e esse dinheiro vai fazer toda a diferença, eu diria assim, mais longo prazo, mais assim, geral, que ela poderia colocar metade do dinheiro que ela teria disponível, sei lá, 10 mil, 5 mil num, 5 mil no outro,
porque ela vai estar protegendo o poder de compra dela, da inflação, e no outro lado vai estar protegendo também em relação ao dólar, que normalmente o real se desvaloriza em relação ao dólar, né? Que normalmente o real, ele historicamente, né, ele tem um poder de compra menor em relação ao dólar. Mas, como o Paulinho mesmo falou, né, se o dólar desce, o dólar cai, né, em tese a pessoa deve ter umas coisas de hedge também, de outras coisas aí envolvidas também, de outros produtos financeiros, né, mais voláteis, né. Assim, eu acho que pode ser interessante, né, a pessoa escolher esse produto, mas eu também tentaria comparar ele, né. Aqui na Áustria, por exemplo, quando a gente escolhe um produto para um cliente, por exemplo, um fundo de investimento que está dentro de um perfil de um cliente, a gente tem que criar um protocolo mostrando por que a gente não escolheu outro produto para ele. Ou seja, produtos parecidos, a gente tem que ter um critério na hora de escolher. Então, o que acontece? Se o cliente vai escolher, por exemplo, um produto desse de renda variável, um produto, né, em relação ao dólar, ou em relação ao IPCA, a gente deveria talvez comparar com outros produtos parecidos com esse, com uma volatilidade mais ou menos parecida, com um histórico assim daquele produto, para entender se vale a pena, né? Porque a gente compara parecidos, né? Produtos parecidos para a gente ver se eles realmente fazem sentido, né? Comparativamente com outros pares de risco, volatilidade, histórico. Então, primeiro caso, liquidez, a pessoa não precisa daquele dinheiro. Número 2, diversificação, critério de diversificação. Não coloque todos os ovos numa cesta só, diversifique. Número 3, a gente tem que comparar aquele produto com outros produtos para ver se a rentabilidade dele tem justamente a rentabilidade, uma rentabilidade boa do mercado, né? E eu acho que seria isso, a priori, assim, a gente tem que analisar melhor muita coisa. Mas se a pessoa fez esse dever de casa, eu não veria tanto problema na hora de escolher. Tem muitos produtos muito bons, né, no mercado. Mas eu acho que a priori seria essa, uma resposta assim mais baseada assim, né, em fatos mais relevantes, né? Mas obviamente que as pessoas, como eu falei, elas têm que olhar o critério delas, a vida delas, se aquele dinheiro vai ser importante, não vai. Mas eu acho que seria a minha resposta assim, seria mais ou menos assim. Elegante e bem educada, né, Alequim? Gostei da parte comercial, bem podado, está de parabéns. Estou aprendendo, né, Paulinho? Aprendi com muitas pessoas boas aí durante anos. Mas fala aí, qual seria a sua opinião, por exemplo? Eu concordo plenamente com o que você falou. Tudo que a Alequim falou, subscrevo embaixo, absolutamente, 100%. Tá? Tudo vai depender do momento de vida do cliente e cada um tem uma história única, né? E às vezes também uma expectativa e um horizonte muito distinto um do outro, né? Às vezes você pega pessoas ali na mesma idade, mas estão com momentos de vida diferentes. Às vezes o contrário, pessoas com idade diferente, com momentos de vida parecidos, e por aí vai. O que a gente sempre tem que analisar de que o Eric tem o Eric no selinho de qualidade, né? Que ele tem os tiquezinhos dele dali, de segurança, da rentabilidade, da diversificação, ele já fez um checklist. Então, eu sempre trago esse checklist aqui, que é o tripé dos investimentos básicos, que são rentabilidade, segurança e liquidez. Né? Você vai maximizar você vai correr atrás de um deles, vai ter um segundo critério ali como secundário, que eventualmente não é o mais importante, mas você vai ter um pouco dele, e vai abrir mão do terceiro. Tá? Então, especificamente, como que eu classificaria ele? Você abre mão da liquidez, porque ele tem uma data de vencimento específica. Né? E como a gente falou, se você sair antes, provavelmente você vai ter um pênalti, vai ter uma condição de mercado que não é tão favorável. Enfim, o ideal é sempre você arrastar até o final. Tá? A depender de casos, existem casos específicos que, enfim, pode ser que haja um secundário e alguma saída. Mas o que acontece? Você tem ali a priorização da rentabilidade, tá? E você tem uma segurança sólida, porque por mais que ele não tenha o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, né, que segura ali o patrimônio das instituições financeiras, no caso do COI você tem o capital nominal protegido, né? Ou seja, o rating daquele COI ele está intimamente ligado com o rating da instituição que vai emitir aquele produto, né? Que no caso é o Santander. Então, todos esses bancos mais sólidos, eles são automaticamente, em termos de classificação de rating, AAA. Então, a própria qualidade de crédito e segurança, ela é respaldada pela instituição como um todo.
Tá? Então você tem a segurança ali, bem consolidada, e você tem o foco na rentabilidade quando você começa a enxergar esse ponto de vista da diversificação da carteira. Tá? Então, volto a dizer, né? Tudo depende, cada caso é um caso, e dependendo do seu objetivo, se o seu horizonte ali confluir com a data de vencimento, pode ser que faça sentido esse tipo de produto. Lembrando que não é uma recomendação expressa de compra ou de venda, fale com o seu assessor, mas sempre é válido aqui investigar. Sim, eu acho que vale a pena, Paulinho. E tem também você estava falando, né, da questão, né, desse tripé, assim, pessoal, assim, rentabilidade, liquidez, segurança, assim, pensando no triângulo. E tem um outro item também que aqui na Europa é muito demandado, né, que é o ISG, né, que é o ambiental, em Brasil, em português é o ASG, né, ambiental, social e de governança, boa governança corporativa, de boas práticas corporativas, que seria o novo item, né, que estaria ali junto também, dentro desse, seria meio que um retângulo, não sei, né, seria uma coisa assim meio aqui, e outro ponto estaria aqui em cima, que é um item pesquisado pelas pessoas, não sei, né, Paulinho, se as pessoas perguntam muito sobre isso para você, né, eu quero um produto, algo que seja relativamente ambiental, social e boas práticas de governança. Aqui na Europa a gente tem que tem vários protocolos para isso. A gente tem que ver se a pessoa tem uma necessidade maior para aquilo, se aquilo está dentro dessa pesquisa dela, porque quando você vai meio que ter os produtos para oferecer para ela, tem alguns produtos algumas empresas que não estariam no critério. Então, por exemplo, tem um fundo, né, específico de investimento, isso não é uma recomendação, mas aqui, só para dar um exemplo para as pessoas, das maiores gestoras que tem mundiais, né? Chama-se BlackRock, né? E aí tem um fundo deles, chama-se BlackRock Mining, que é exatamente de mineração, que é um fundo bom em tese, né? Mas é muito volátil em tese de mineração, né? Ou seja, algo que não seria ISG. Então, uma pessoa, né, que não tem uma pegada tão ambiental, esse seria uma empresa, né? Ou seria um fundo que não estaria tão bem indicado para ela, né? E eu acho que isso aqui é uma coisa importante. E quando a gente faz a carteira da pessoa, normalmente, a gente tem um critério que é o seguinte, tem empresas que chamam-se empresas satélite, né? Ou seja, empresas que estão em setores assim mais amplos, né? Setor de consumo, setores assim mais gerais, assim, sei lá, produção industrial, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, porque são coisas assim que todo mundo precisa, né? Então, desculpa, você foca nesse core, né, nessas empresas, e as satélites são justamente as empresas, em tese, setor específico de tecnologia, setor específico de outra coisa. Então, você meio que, inicialmente, quando vai fazer a carteira da pessoa, a gente pensa em coisas que são muito importantes, no core, né, no núcleo, e depois no satélite, justamente, que são áreas assim mais assim importantes, mas servem para tipo o granulado assim do bolo, entendeu? Não é o bolo em si, é o que complementa. E esse caso também, Paulinho, do produto que você falou, pode ser também um bom fator para a pessoa meio que granular o bolo dela, entendeu? Que não seria só talvez simplesmente colocar todo o dinheiro dela naquilo, né? Mas como uma maneira de diversificação, colocar talvez numa coisa assim que tem a ver, né, com dólar e tem a ver com IPCA, né? Talvez inicialmente colocar em outras coisas, né? E aí depois você vai focando, aí você já foquei em áreas específicas importantes. Qual o próximo passo agora? Talvez diversificar minha carteira mais, então eu vou diversificar em ativos que tem a ver com a inflação, né? Vou proteger e vou estar com outro ali. É assim, como eu falei, pessoal, não estou falando que é fechado isso, mas é uma maneira, né, de você pensar, e eu acho que quando a gente está investindo, é importante a gente ter um critério e entender, né, para justamente a gente não ficar perdido com as informações que a gente ouve, né? Uma das coisas mais importantes hoje em dia não é você ter muita informação. Informação todo mundo tem, mas filtrar a informação e justamente focar naquilo que é importante para você. E esse é o nosso trabalho, né, Paulinho? O nosso grande trabalho é exatamente esse, né? Filtrar o que a pessoa precisa, né, e ajudar ela a atingir aquilo, né? Exatamente, né? Porque a quantidade de informação ela é muito intensa. A gente já passou dessa era onde era tudo muito escasso e a gente gastava tempo procurando. Hoje em dia a gente gasta o nosso tempo filtrando, né? Então, com uma série de disposições ali. Amizades também, né, Paulinho? Filtrar amizades. Amizade, exatamente. Amizades e amizades. Mas o que acontece?
Uma vez que a pessoa ela tem uma dificuldade, né, de conseguir digerir toda aquela informação e tomar uma decisão, ela, no geral, acaba não tomando a decisão. Quando fica muito difícil, né, ela acaba postergando, não, depois eu vejo, isso daí eu vou ter que estudar mais a fundo para eu sentir, né, mais segurança, daí entra o papel do comercial, do assessor de investimentos, do consultor, que é facilitar a digerir essas informações para mostrar o que o cliente tem ali à disposição, porque ele tem 10 informações, a gente vai mostrar as 3 mais relevantes que encaixam ali na vida dele, e olha, né, o nosso direcionamento dessas 3 talvez esteja mais para esse lado. E no final das contas, o cliente que vai tomar a decisão, né? Então é ajudar nesse processo dali de tomada de decisão. Eu acho que o melhor relacionamento que tem ali do cliente em relação ao assessor é quando o assessor consegue traduzir o sonho do cliente, né, ele consegue vocalizar o que o cliente realmente quer com o dinheiro dele, tem como objetivo do patrimônio, e ele consegue representar dentro desse pool gigantesco, né, de produtos que a gente tem, recomendações e relatórios. Né? E o bom cliente é aquele que consegue tomar uma decisão com base, né, nessa informação digerida. Né? Então, o bom cliente é aquela pessoa que se conhece, que sabe dos seus reais objetivos. Então, daí sim a gente consegue ter uma boa conversa ali entre o cliente e o assessor, Eriquinho. Paulinho, novamente queria agradecê-lo aqui, a gente está no nosso tempo aqui, muito obrigado aqui por participar aqui. É sempre muito bom conversar contigo aqui, a gente trocar essa ideia. Eu espero que a gente tenha ajudado as pessoas, né, a entender um pouco sobre essa visão geral sobre investimentos, né, sobre os produtos que existem, oportunidades. Queria aqui agradecer aqui pelo seu tempo novamente e queria deixar aqui o espaço, né, para você falar do seu trabalho, né? Falar um pouco sobre o que você tem feito, né? Você trocou de instituição financeira, talvez os nossos ouvintes aí não tenha ficado muito claro isso, né? Não, sem querer pontuar os motivos, né? Com certeza o motivo é o melhor para você, do seu trabalho, e poder ofertar cada vez mais qualidade do seu serviço, do seu produto, né? Mas entender um pouco como é que a pessoa pode encontrar você aí no Brasil, Paulinho. Como é que ela faz para encontrar esse cara bonito aí? Muito simples. Pode entrar em contato direto ali nas redes sociais, no próprio Eriquim, que ele vai fazer o direcionamento, e vice-versa, né? Se tiver algum cliente ali internacional, né, brasileiro que more ali na gringa, né, eu vou encaminhar direto para o Eriquim. E também é muito simples, tá? Assim que você se cadastra no site aqui, eu estou no Santander, na parte de investimentos. Assim que você entra no site, você já é designado automaticamente um gerente de conta, de acordo com a região onde você está, onde você mora e a agência que você frequenta, tá? A partir daí, Eriquim, existem combos ali qualificadores, né? De acordo com a renda do cliente, se ele manda o informe dele de rendimentos, a declaração de imposto de rendas e tudo mais, ele vai preenchendo esse cadastro e aí sim, como eu trabalho aqui na segmentação Select, eu lido diretamente com esses clientes alta renda. Então, se você já traz um patrimônio ou você declara ter uma folha de pagamento ali maior, você já automaticamente entra aqui no quadrante do alta renda no Santander e aí sim você está passível de ser encontrado por algum assessor de investimentos. Se porventura você for falar direto com o seu gerente de contas, porque você fatalmente vai ter um gerente de contas, você fala, poxa, eu vi o Paulo Baltazar lá na live, tá? E eu quero ser assessorado por ele. Então você fala com o gerente de contas que a gente faz o direcionamento aqui para mudança de base. Simples assim, Eriquim. Tem algum código específico, Paulinho? Tem. Eu confesso que eu não sei se eu posso passar. Então, beleza, não tem problema. Então isso fica para uma próxima live. Tem sim um código específico, mas normalmente quando a gente fala assim, esse hunting, né, essa busca ali pelo cliente, normalmente ela é feita de forma mais proativa do assessor em relação ao cliente. É diferente, né, de outras instituições que você cadastra direto no código. Aqui você cai na instituição. Aí, dependendo da região, pode ser que chame a atenção ali de um assessor, de acordo com o relacionamento que ele tem com o gerente de conta, e aí sim ele vai puxando ali para a base de cliente, entendeu? Entendi. Bom, e aqui, também, fazendo o meu jabá aqui, claro. Quem for brasileiro, pessoal, então um aviso aqui, quem for brasileiro e morar residente na Áustria, eu posso ofertar com você uma consultoria financeira gratuita para vocês, entender o que vocês querem da vida de vocês, dos produtos financeiros, os seus seguros. Aqui na Europa tem muito seguro diferente do que no Brasil.
alguns obrigatórios, outros nem tanto, que seriam até bons ter no Brasil, mas, bom, se você tem esses produtos, você mora aqui na Áustria, ou você pode ser brasileiro ou não brasileiro, um alienígena também, dessa discussão de alienígena também, pode também, ser fora do planeta. Se você tiver entendi. residência aqui na Áustria, eu posso oferecer para vocês a consultoria gratuita, que eu, junto com uma empresa que trabalha aqui, uma das maiores empresas austríacas, corretoras de investimento, também não posso falar o nome dela também, mas se você entrar em contato comigo, eu vou falar para você as informações corretas para a gente estar nessa ideia. E caso você não seja brasileiro, né? Caso você queira, né, aprender a investir um pouco, aqui na sua terapia financeira, Paulinho e eu oferecemos nosso produto aqui de educação financeira, por exemplo. Você pode conversar comigo, eu posso ajudar você a entender um pouquinho essa ideia mais geral de educação financeira para manter você bem educado, manter você bem informado, né? E para que você justamente possa entender, né, que as informações às vezes são muito trucadas e a gente ajuda, eu te ajudo a entender, a filtrar um pouco para você, né, ver que aquilo faz sentido e também entender que investir é para todos. Pessoal, investir é para todos. Muito obrigado. Paulinho, abraço. Obrigado por tudo. Tamo junto aí. Tamo together. Tamo junto, tamo together, Eriquinho. Até a próxima, no nosso encontro quinzenal. E conta comigo. É isso. Beleza. Sempre. Só vamos. Abraço, pessoal. Só vamos. Grande abraço. Abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.